Olá, estamos aqui para mais um minuto com a palavra. E a palavra de hoje se encontra no livro de Colossenses, no capítulo 4, versículo 5, que nos fala assim: sejam sábios no procedimento para com de fora. Aproveite ao máximo todas as oportunidades. Nós vamos falar hoje, né? Aproveitando a oportunidade, né? Que eu e você possamos aproveitar todas as oportunidades que nos são dirigidas através da palavra de Deus. Aqui fala a expressão remido ao tempo. Nesse texto sagrado, também pode ser traduzido por aproveite a oportunidade. A oportunidade são definidas como condições favoráveis que se apresentam diante das pessoas, com a finalidade de trazer alguma solução ou facilitar a resolução de um problema difícil. Porém, essas condições favoráveis só terão eficácia se forem melhor aproveitadas. Assim, por meio desse texto, vamos aprender a importância de aproveitar bem as oportunidades, né? Então, que você possamos aproveitar bem a oportunidade que são lançadas nas nossas vidas, né? Portando-se com sabedoria. Como aproveitar as oportunidades com sabedoria. A primeira dica que o apóstolo Paulo nos oferece para aproveitarmos melhor a oportunidade é nos portar com sabedoria. Portar-se de sabedoria significa andar em sabedoria, caminhar com sabedoria ou conduzir-se com prudência. Os homens que tiveram sucesso na Bíblia foram aqueles que caminharam em sabedoria e se portaram com prudência. Em Provérbio 16, Salomão escreve dizendo: quanto melhor adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O Salomão aqui ele está falando, né, que a sabedoria na vida do ser humano é melhor do que ouro e que prata. Então, que nós possamos valorizar, né, a sabedoria de Deus em nossas vidas. Em 1 Samuel 18:5, a Bíblia afirma: e sai Davi onde quer que Saul enviava, e conduzia-se com prudência, e Saul o pôs sobre agente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, até aos olhos do seu servo de Saul. Davi foi chamado inicialmente para ser um músico do rei Saul, mas ele soube aproveitar bem esta oportunidade, sendo promovido como escudeiro de Saul, depois comandante das tropas e depois rei de Israel. Então aqui ele vai falar, né, que Davi aproveitou bem as oportunidades. Davi, ele introduziu-se no rei de Saul como músico, né? Ele tocava, né, para que o espírito mau que habitava sobre Saul saísse dele. Mas ele foi promovido porque ele usou de prudência, né, de sabedoria. Ele foi promovido a soldado e depois ele foi rei de Israel. Então aqui tem um homem, né, que soube aproveitar a oportunidade certa, né, para crescer no reino de Deus. E lá também José soube aproveitar bem todas as oportunidades que teve. Na maior oportunidade da sua vida, novamente se conduziu com sabedoria no palácio de Faraó, a ponto do próprio monarca egípcio dizer: achamos um varão com este o que haja um Espírito de Deus. E mais, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Então o Faraó conheceu, né, a sabedoria que estava sobre José, que era a sabedoria que vinha do alto, que era Deus que tinha revelado, né, a José sobre aquele sonho de Faraó, né? E ele aproveitou essa oportunidade, né, para aconselhar o Faraó. E com isso, o Faraó nomeou ele como governador do Egito, né? José aproveitou a oportunidade e ele foi governador do Egito. E em 2 Crônica 1:10-12, Salomão pediu sabedoria ao Senhor para saber conduzir de forma prudente diante dos grandes o povo do Senhor. Então, Salomão, quando Deus apareceu para Salomão, né, e falou assim para Salomão: pede o que queres, né? Salomão ele poderia pedir muitas coisas, riqueza, ouro, prata. Não, ele pediu apenas sabedoria para conduzir o povo de Deus, né, à presença do Senhor, para julgar. Então, a Bíblia vai falar que Salomão não teve homem, antes de Salomão, alguém mais inteligente do que ele e sábio, né? Então, Salomão foi considerado um rei sábio, né? Porque ele, no momento em que Deus apareceu para ele, em vez de ele pedir outras coisas, ele pediu sabedoria ao Senhor. E em Mateus 7:24, Jesus afirma: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e a pratica, é semelhante ao homem
prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E em Mateus 10,16, Jesus ainda disse: sede prudente, como é a serpente e a pomba. Então, aqui quando ele fala sobre a prudência, né, que o homem que tem prudência, ele é considerado aquele que forma a sua casa na rocha, porque o homem que ele é prudente, ele não faz a sua casa, né, aonde a chuva e os ventos e as tempestades podem derrubar. Então, ele edifica a sua casa na rocha, porque ele usa de prudência, de sabedoria, de força, né? E a oportunidade ocorre a todos. Ninguém pode declarar de falta de oportunidade, pois a oportunidade ocorre a todos. Em Eclesiastes 9:11, Salomão afirma que o tempo e a sorte pertencem a todos. Alguns podem até ter mais oportunidade do que outros. Isso é muito visível em algumas pessoas chamadas de sortuda, porém todos têm a sua oportunidade, né? O rei Salomão, ele fala, né, que todo mundo tem oportunidade, seja um mais ou um menos. É conforme você usa a sua necessidade, conforme você crê que Deus ele vai nos dar, né? Então, assim, aquele que tem mais é mais cobrado. Então, mas Deus ele dá oportunidade para todos, né? Ninguém fica sem oportunidade. Então, ninguém pode reclamar que Deus ele é injusto, porque Deus ele dá oportunidade para todos. De acordo com Mateus 21:16, o Senhor da vinha oferece oportunidade de trabalho para todos. Em Gálatas 6:10, o apóstolo Paulo nos aconselha dizendo: então, enquanto tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, Paulo fala assim, que nós devemos fazer o bem a todos, e principalmente aos domésticos da fé. Quando ele fala doméstico da fé, ele está fazendo aqueles que são mais próximos de nós, né? Que é os nossos familiares, é nosso esposo, nossos filhos, que nós possamos fazer o bem a todos. E em 2 Coríntios 6:2, Paulo escreve dizendo: ao ouvir-te em tempo aceitável, e socorri-me nos dias da salvação. Eis que aqui agora o tempo aceitável, eis que agora é dia da salvação. Então, Deus também ele fala, né, sobre a oportunidade da salvação, né, de cada um de nós. Então, que quando você ouvir a palavra de Deus, essa palavra de salvação que nos salva, que você não perda tempo, né, e aceite a Jesus como seu único salvador. Porque muitos ouvem a palavra de Deus, mas não aceitam. Vamos deixar para depois. Mas o amanhã não nos pertence, pertence a Deus. Então, hoje você pode estar aqui, amanhã não está. Então, não perda a oportunidade. Aquilo que Deus te mandou fazer hoje, o que Deus te pediu para fazer, faça. Faça com amor, não perda tempo. Não perda a oportunidade que Deus está te dando nesta noite, nesta manhã. Eu não sei que horário você vai ouvir esse vídeo, mas não perca as oportunidades que Deus tem colocado em nossas mãos, que nós possamos aproveitar, porque é um tempo aceitável, né? E a própria palavra também lá em Eclesiastes fala, há um tempo determinado para todas as coisas, mas que nós possamos saber qual é o tempo de Deus em nossas vidas. E muitas das vezes nós deixamos esse tempo passar, né? Nós perdemos tempo em fazer a obra de Deus, mas que eu e você possamos compreender e entender que há um tempo determinado. E talvez o tempo de você estar na presença de Deus é hoje. Que você corra aos caminhos do Senhor, que você permaneça firme, aceitando e vivendo a vontade de Deus para nossas vidas. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.